Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Levi do canal AP Aprendendo e Praticando e hoje vamos trazer mais um vídeo. E esse vídeo hoje é de um provador de continuidade, mas é bem mais elaborado que isso. Na verdade eu vou estar batizando ele de multitestador, multiprovador, porque um provador de continuidade ele deve medir determinada resistência e acima desse valor ela não deverá medir. Por exemplo, um multímetro na escala de BIP, que é um provador de continuidade, o meu, por exemplo, que é um Minipa, ele vai medir até 30 ohms. Acima disso ele não bipa, ele vai bipar até 30 ohms. Então uma resistência de 35 ohms ela já não vai mais medir, não vai bipar, porque a função dele na verdade é detectar curto-circuito. Um provador de continuidade, um testador de continuidade, na verdade, ele é um detector de curto-circuito e não um provador de componentes. E eu transformei esse provador de continuidade em um multitestador de componentes. Ele é audiovisual, tá? O circuito dele está aqui. Eu peguei de circuitos e soluções, tá? Bem antigo, tá? Isso aqui é bem antigo mesmo. Eu não consegui descobrir aqui o ano, deixa eu ver. Mas eu acho que 2003, tá? O circuitinho básico dele, tá? Tá aqui, ele não tinha o bip, eu acrescentei o bip aqui, que é o buzzer, para ele dar um audiovisual. Então, quando ele acender o LED, ele vai também bipar. Quando você for medir alguma resistência, for colocar ele no circuito, ele vai, então, quando acende o LED, ele bipa. E muitos fazem um circuito da seguinte maneira: somente só um resistor e um LED. Tira o transistor. Funciona sim. Só que toda a corrente que vai passar pelo LED e pelo resistor aqui vai passar também pelo circuito que você está testando. E conforme o tipo do componente ou do circuito que você está testando, ele pode danificar devido a essa alta corrente aqui que vai passar de pelo menos aqui 20 ou 25 miliamperes. Já é suficiente para determinado circuito integrado aí danificar. Então não use um provador de continuidade somente com LED, muito menos com lâmpada de teste em placa eletrônica. Tá? Na hora que você vai colocar lá para medir o circuito, medir algum componente no circuito, ou fazer qualquer medida no circuito, toda a corrente dele vai passar. Então, pela placa que você está medindo, e isso pode danificar. Então eu fiz o seguinte, eu optei por esse circuito que ele tem um transistor, tá? O transistor aqui ele vai estar ligado como chave. Quando tiver uma tensão positiva aqui na base, ele é um NPN, né? Então, quando a base estiver positiva, ele conduz e vai fazer com que o LED acenda e o buzzer também funcione, né? Emita som. Só que a impedância entre base e o positivo aqui é muito alta, tá? Então ela vai nula praticamente quando você colocar ela no circuito, que vai ser através dessas duas pontas de provas, que uma ligada na base através de um resistor de 10K, vai polarizar esse transistor. Então, quando você colocar a ponta de prova positiva junto com a ponta de prova da base aqui, tá? Ele vai acender e bipar, tá? E essa impedância aqui é altíssima, altíssima mesmo. Então, ela não vai interferir em nada no circuito lá. Aqui é 0,7 volts, pra você ter uma ideia, menos, chega a dar 0,6 volts. Então a impedância é mínima, é altíssima, então não vai interferir no circuito a ser medido. Você pode colocar em circuito digital, tá? Você pode colocar em celular, em qualquer tipo de equipamento que não vai queimar. Então ele é composto aqui por um resistor de 10K. Aqui também eu acrescentei, pessoal, um resistor aqui, ó, de 10K. Eu até vou colocar aqui agora, tá? Um resistorzinho de 10K aqui, mais um entre a base e o terra de 10K também, tá? Por quê? Quando você encosta as mãos aqui, sem esse resistor aqui, o LED acende. Eu não queria que... ficou desconfortável isso. Então eu coloquei esse resistor de 10K aqui paralelo com a da base, mas ele não vai ligado na base, ele vai ligado no negativo, tá?
E aí então não teve mais aquele problema dele ficar acendendo o LED a qualquer momento. Quando eu encosto uma das mãos, às vezes está com o pé no chão, encosta por causa da estática, tudo, né? Então aqui ele não teve mais esse problema. Então o circuito completo ficou aqui, ó, tá? Aqui então eu tenho aqui uma ponta de prova que vai entrar através do resistor 10K na base do transistor de um BC548. Eu optei, mas pode ser qualquer um NPN, tá? Então qualquer resistor NPN de uso geral você pode colocar aqui que vai funcionar. Então ele vai entrar aqui através do resistor 10K, vai polarizar a base, né? Que vai conduzir, o negativo aqui, tá? Quando ele estiver conduzindo, tá? Quando tiver tensão positiva na base, o negativo vai passar para cá, entre o emissor e o coletor, e vai então polarizar o LED que já está ligado no positivo através do R1 de 470 ohms. Então, quando eu tenho positivo aqui na base, eu vou ter condução do transistor, certo? E vai então emitir som no buzzer e também vai acender o LED. Note que tem polaridade, tá? O buzzer é desse jeito aqui, tá? Então ele tem um pino positivo e um pino negativo. Ele vem com um papelzinho em cima, tá? Esse papelzinho a gente tira ele, senão ele não emite som, tá? E assim mesmo ele vem escrito no próprio terminalzinho dele aqui, escrito positivo, tá? Mas se não vier escrito nada, o terminal maior dele, ó, ele tem um maior e um menor, tá? O maior é o positivo. Então nós temos aqui o buzzer polarizado, tá? Ele não pode ser invertido. Se você inverter, não vai funcionar, tá? Eu vou colocar aqui um positivo aqui, ó, tá? Positivo e aqui o negativo, tá? Então ele não precisa de resistor, ele é ligado direto ao circuito, tá? Ele vai ligar direto ao circuito, entre o positivo e o negativo aqui, tá? Através do coletor do transistor. O LED precisa de um resistor de 470 ohms para ele poder limitar a corrente aqui, senão ele vai queimar. Eu usei um LED de alto brilho, mas no meu protótipo. Mas aqui eu vou usar um LED comum, vermelho, tá? Também tem que ser polarizado. O positivo é do lado positivo, o negativo do lado negativo, né? Anodo e o catodo, né? Vamos aqui colocar aqui o anodo e o catodo para a gente não se confundir, né? Porque eu sei que tem pessoas aí que às vezes, principalmente quem vai montar esse tipo de circuito, às vezes não tem muita afinidade com a eletrônica. Então nós temos aqui o LED, tem o anodo e o catodo, que é o positivo e o negativo, tá? Então, anodo e catodo. Então, o que temos que prestar atenção é isso, né? Na polaridade do buzzer e polaridade do LED. E na posição do transistor também. O transistor, ele tem 3 terminaizinhos, que é esse daqui, tá? E cada terminal tem um nome, certo? Que seria aqui a base, o coletor e o emissor, tá? E nós temos a seguinte, nesse transistor BC548 é coletor na esquerda, base no meio e emissor na direita, tá? Ficaria aqui, ó, coletor, base e emissor. Mas se for usar outro tipo de transistor, ele entra no datasheet dele, lá na internet, e você vai conseguir descobrir qual é o terminal dele, tá bom? Vamos então à montagem? Então nós vamos precisar de um resistor de 470 ohms, que você vai ler no corpinho dele, é amarelo, violeta e marrom. Nós vamos precisar de 2 resistores de 10K, tá? 10K é marrom, preto e laranja, certo? Marrom, preto e laranja é resistorzinho de 10K. Precisamos de 2 dele. Precisamos de um transistor NPN, eu optei por um BC548 que eu tinha aqui. Um LED comum, eu usei o 5mm, eu acho melhor, tem uma visão melhor. LED 5mm, pode ser alto brilho também. Tá? O alto brilho seria esse aqui, ó. Ele é branco e fica vermelho a hora que acende, só. E um buzzer comum de 9 volts, tá? Uma bateria de 9 volts com o conectorzinho, uma bateria de 9 volts. E 2 garrinhas que você vai optar, é opcional. Eu optei por 2 garrinhas jacaré, que é os cabinhos que eu vou colocar ali, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, se vai optar pela garrinha jacaré, pegue 2 fios e afaste esse cabinho aqui, uns 10 centímetros, tá? Ou um pouquinho mais, 20 centímetros, depende, você escolhe com a garrinha. Se quiser pôr ponta de prova também dá, tá? Então 2 pontas de prova aqui com garrinha jacaré eu coloquei, certo?
Dois pedacinhos de fios aqui, de uns 10 centímetros também, tá? Vamos precisar. E é isso, e é mãos à obra agora, né? Aqui nós colocamos o transistor com o chanfro, olha, ele tem uma parte abaulada atrás, abauladinha, e tem uma parte reta na frente. Nós pomos ele virado para cima. Eu uso aqui uma garrinha. Nós vamos fazer aquele tipo de soldagem direta, tá? Direto no componente, não vai ter base. A base vai ser o próprio transistor. E aqui agora a gente pega e dá uma dobrada nos terminais. Bem assim. Você vai ver o melhor tipo para você. Se quiser simplesmente copiar o meu, funcionou, né? Beleza? Então aqui o transistor está preparado então para a gente trabalhar com ele. Tá virado para cima, tá? A letra dele, ó, a letra virada para cima. Aí nós vamos ter coletor, base e emissor. Coletor, base e emissor. Da esquerda para a direita. Certo? Agora nós vamos pegar o seguinte, nós vamos ligar o catodo do LED no coletor do transistor. O catodo, tá? Para quem não sabe, é o terminal menor. Ou o chanfrinho, ele tem um chanfrinho bem aqui, tá? Se você ver com atenção, tem um chanfrinho, ele é o catodo. Ou lá dentro também tem uma parte metálica que é maior. Um lado é maior do que o outro. O lado maior é o negativo, tá? Então é essa parte aqui, o catodo do LED, que vai ligado então no coletor do transistor. E nós vamos então fazer essa solda. Eu vou, para ele ficar bem firme, eu vou dar uma dobradinha no terminal aqui, tá? Eu dou uma dobradinha nele e coloco aqui e aperto com o alicate, que ele fica mais firme para soldar. Tá lá. Agora eu venho com ferro de solda, vou ligar meu exaustor. Esse exaustor eu tenho um projeto dele no canal, no meu canal, tem um vídeo dele, tá? Então aqui nós, olha só, ele joga toda a fumaça para trás, ó. Ele não vem em cima de você. É muito bom. Tá feita a solda, tá? Então o catodo do LED tá no coletor do transistor. Agora nesse mesmo catodo nós vamos ligar o negativo, tá? O negativo do buzzer, tá? O negativo do buzzer então vai ligado junto com o LED, no catodo do LED. O negativo do buzzer. Então no transistor nós já temos, a única ligação que vai ter nele vai ser essas duas, tá? Nós temos então o negativo do buzzer e o catodo do LED, beleza? Agora, ao anodo do LED, nós vamos ligar um resistor de 470 ohms, que é esse daqui. Vou colocar um pouquinho mais para trás, fica melhor, aí. Tá? Então, ao anodo do LED, nós vamos ligar um resistor de 470 ohms. Vamos lá. Que ele vai polarizar o LED. Senão queima. Eu prefiro fazer essa dobrinha porque eu acho que ele segura legal aqui, né? Vamos lá. Tá polarizado. Vamos cortar os excessos. Eu uso aqui um super cortador de unha pra gente cortar aqui os excessos, né? Tá. Por enquanto só alguns excessos aqui do LED e tal, né? Beleza. Agora vou cortar mais esse excesso aqui. É muito fácil de fazer, tá, pessoal? Parece difícil aqui porque eu tô fazendo devagarzinho. Então aqui
no resistor que foi pro LED, eu vou ligar aqui o positivo do buzzer. Certo? Então eu já liguei o positivo do buzzer, que é esse positivo aqui. Então ficou dessa forma, ficou em paralelo entre o resistor e o LED, né? Entre o resistor e o LED ficou em paralelo. Então esse circuito aqui eu já montei. Beleza? Agora a gente vai pegar um resistor de 10K, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, que está um pouquinho fora aqui. E vamos ligar na base do transistor. Então aqui está o resistor da base. A única ligação na base que tem é esse resistor. E nós pegamos aqui agora no emissor do LED, do transistor, e ligamos outro resistor, 10K. Certo? E agora nós ligamos esses dois terminais do resistor. Ele vai ficar assim, ó. Um resistor da base e um do emissor. E os dois terminais aqui se unem, ó. Certo? Onde vai a ponta de prova. Aí, só para vocês não se perderem, né? Nós estamos montando agora esse circuito aqui, ó. Os dois resistores vão junto. Um vem para o negativo, o outro vai para a base. E sai a ponta de prova agora aqui. A vermelha. Nós vamos ligar agora um fio vermelho nessa ponta de prova. Essa ponta de prova pode ser até um de 1 multímetro, se você adaptar depois a uma caixinha que você vai colocar aí, alguma coisa. Você pode colocar aí com Borner, né? Borner de multímetro mesmo. Beleza? Agora, desculpa, não é vermelha aqui, tá? Eu prefiro colocar aqui, não que tenha polarização, mas eu prefiro colocar a marrom aqui. Eu não tenho fio preto, o certo é fio preto aqui. Mas eu não achei um cabinho preto aqui, então eu liguei aqui a garrinha preta com fio marrom. Agora, no resistor, tá? Bem aqui, ó, nessa ligação da ponta de prova, nós vamos ligar a ponta de prova no resistor que vai pro LED e do buzzer, tá? Então agora sim nós vamos ligar a ponta de prova vermelha. Vamos lá. E aqui também vai a alimentação. Componentes estão soldados, tá? Então eu tenho aqui duas pontas de prova, certo? Agora nós vamos pegar o fio da bateria. O negativo vai no emissor do transistor, tá? Não inverta aqui, se você inverter não vai funcionar, tá? Então vamos lá. Eu vou ligar primeiro o negativo aqui, bem no... Liga mais embaixo aqui do terminal, que ele não descola o resistor que está lá na frente. Descola não, solda, né? Agora aqui, o positivo vai aqui na junção, onde está a ponta de prova. Coloca bastante estanho aí no teu ferro, que ele vai vir aqui e vai soldar legal aqui. Mas acontece soltar, viu? Eu tô fazendo rapidinho, é um protótipo para vocês, né? Mas tente colocar o mais compacto possível, né? Cortar os terminais. E aqui então já funcionou o nosso multitestador de componentes. Você vai descobrir que ele é um multitestador mesmo, tá? Olha lá o LED acendendo. Tá vendo? E ele é muito rápido, ó. Tá vendo, ó? É muito rápido para detectar. Ó, e eu posso colocar a mão e não acende o LED. Sem esse resistorzinho de 10K aqui que eu coloquei, quando você coloca a mão ele acenderia, tá? Então eu tenho aqui o buzzer. Olha lá. Não esqueça, quando você colocar o buzzer, tirar esse papelzinho que vem nele, tá? E obedecer a polaridade. O principal componente que eu gostei, que ele testa, tá?
É esse aqui, gente, quem trabalha com micro-ondas, esse diodinho aqui não é testado com um multímetro comum. Você não consegue com multímetro comum. Multímetros caros aí você não consegue. E com o nosso multiprovador você testa. Você coloca a ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo. E ele testou, ó. Você inverte as pontas, não pode acusar nada. Tá vendo, ó? Vou colocar mais para trás um pouquinho para ficar bem bom pra gente ver. Certo? Ó, ponta vermelha no anodo e ponta preta no catodo. E ele testa o nosso diodo de alta tensão do micro-ondas. Certo? Aí você vai querer testar também, de repente, o capacitor. Vou pegar um aqui. Aqui eu peguei um capacitor de micro-ondas. Para você fazer o teste, ele vai dar um resultado muito rápido. Então você vai dar um lampejinho. Se tiver bom, tá? O capacitor vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Vou até desligar aqui o exaustor. Só faz isso, ó. Ele não pode continuar aceso, só dá esse piscadinho. Ó, tá vendo? Ó. Deixa eu só descarregar o capacitor. Olha lá. Ele só dá pip. Ele tá bom. Quando der assim, ele tá bom. É o melhor teste tem para capacitor, tá? Digamos aqui que você queira medir a continuidade de um fio. Ver se ele tá tendo continuidade. Você vem aqui, liga uma ponta uma ponta de prova na ponta do fio e a outra no outro lado, e ó. E ele acusa. Tá vendo? E ele não tem nada de tensão aqui nas pontas. Até é bom a gente medir. A corrente que ele vai passar aqui é mínima. Então não vai ter problema nenhum. Vamos medir um diodo normal. Esse aqui é um diodo retificador. Tá? Você coloca a ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo. Ele tem que bipar e acender. Ó, tá vendo? Você pode tirar o bip se você não quiser barulho, tá? Você pode tirar o bip, simplesmente não coloca ele no circuito. Não vai interferir em nada. Aí inverti agora aqui. Não conduz. Do outro lado, conduz. Viu? É filezinho mesmo para testar. Tá? Nós temos aqui potenciômetro. Você vai colocar uma ponta no extremo e outra no meio. Ó, presta atenção. Ele tem que fazer isso aqui. Ele vai para som baixo e vai aumentando o som. Ó. Sinal que tá bom. E uma série de componentes que você pode testar, né? Por exemplo, tem um relé de micro-ondas aqui, ó. Eu quero medir a resistência da bobina dele, né? Só você vem e coloca qualquer ponteiro aqui na resistência, na bobina, ó. Ele tem que conduzir, senão que a bobina tá boa, certo? E assim por diante. A gente vai, né? Resistores, você pode conseguir testar também. Enfim, uma série de componentes você pode testar com ele, tá? E quanto à caixinha, você vai condicionar ele como você queira, né? Uma caixinha pequenininha, portátil. O consumo da bateria é bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo. Então eu optei pelo 9 volts porque a corrente é baixíssima aqui, tá? Ele não tem corrente praticamente nenhuma, tá? Ele consome muito só a corrente do LED mesmo, tá? Eu liguei aqui para fazer a prova, né? Muita gente pode estar duvidando que a corrente é baixa aqui de teste. A corrente de teste é o seguinte: eu liguei um amperímetro de uma ponta de prova e outra, tá? Tá aqui, ó, ponta vermelha na vermelha, a preta, ou seja, eu fiz um curto nele. Olha qual é a corrente: 1,8 miliampere, ou seja, quase 2 miliampere. É muito pouco, tá? 1,8 miliampere é praticamente nada. Então, agora se eu não tivesse o transistor aqui, ele ia estar mais ou menos 20 miliampere, ou seja, 10 vezes maior a corrente. Então vale a pena, pessoal, montar esse circuitinho. Pessoal, dá um like lá se vocês gostarem, deixa no comentário também qual foi a impressão de vocês e eu quero ver se nos próximos vídeos eu coloco como testar. Se vocês se interessarem, se pedirem aí no comentário, o próximo vídeo eu vou fazer
como testar componentes com esse multiprovador, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Tá crescendo o canal, tá uma bênção, tá? E graças a vocês que têm dado seu apoio aí e tem feito aí tem ajudado muita gente aí no aumento desse canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e um grande abraço.